Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. Anjos da Esperança no ar, e no programa de hoje você vai conhecer a história da Nilza, moradora da zona rural de Catu, na Bahia. Ela descobriu a Novo Tempo por acaso, enquanto se recuperava de uma cirurgia. Assistindo a nossa programação todos os dias na cozinha, ela sentiu a confirmação divina de que aquela era a resposta de Deus para a vida dela. Hoje você também confere os destaques do nosso programa de domingo, o Anjos da Esperança Empreendedores. O JTRs traz uma cobertura dos 7 anos do programa Entre Família e as novidades do canal no YouTube no NT Kids. E falando em empreendedores, vamos até Manaus para conhecer a história do Felipe. Ele é o administrador de uma escolinha de futebol e conta como supera os desafios do negócio com planejamento e fé. Após assistir o programa Bíblia Fácil, ele se tornou anjo da esperança por entender que a doação é uma forma direta de pregar o evangelho e de colocar Deus como aquele que faz parte integral da empresa. E tem novidade chegando para os pequenos missionários. A repórter Luciana Ferreira traz um link com o desenhista Diogo Godoy para mostrar os bastidores da revista Anjinhos da Esperança deste mês de julho. E hoje você também confere o nosso quadro Aniversariantes da Semana. Então, se você é doador e estiver de aniversário durante a semana, existe a possibilidade de eu sortear o seu nome e te dar parabéns. É aqui que você encontra histórias reais, sonhos que se tornam realidade através, é claro, do seu apoio financeiro. Esse é o Anjo da Esperança que começa agora. Vem cá, Anjo da Esperança começando hoje, te chamando a pensar comigo numa reflexão importante. Se Jesus voltasse daqui a 5 minutos, qual seria o nosso desafio? Nenhum. Nossas decisões já teriam sido tomadas e nós estamos ali somente aguardando que a redenção aconteça efetivamente. Deus já tinha nos advertido que um grande desafio de aceitá-lo consiste também na espera, de viver o dia a dia, de aguardar aquilo que vai acontecer e colocar um compromisso com o futuro, uma identidade com o futuro como um fator que opera no dia a dia. Então, quando você tem certeza de uma coisa boa no futuro, certeza do que vai acontecer e essa certeza muda o seu hoje, o nome disso é esperança. Esperança é algo tremendamente importante para a vida saudável, para a vida com Deus, porque nem todas as coisas acontecem imediatamente, mas aquilo que nós temos certeza do que vai acontecer faz efeito imediatamente. É algo que você espera para amanhã, que te faz feliz e sorrindo e que muda as decisões de hoje. Esperança não é um tipo de coisa que joga fora, e Paulo deixou bem claro: permanecem a fé. Permanece a esperança e o amor. A esperança deve permanecer. Esperança não é uma coisa que acontece de manhã e não acontece mais à tarde, ou você saca do bolso em um momento que precisa. Esperança é uma constituinte do nosso coração. Esperança tem que estar dentro, planejando, fazendo. Por isso nós educamos com esperança, casamos com esperança, estruturamos relacionamentos com esperança, nos alimentamos com esperança, pregamos e vivemos com esperança, mas acima de tudo, nós compartilhamos esperança. E a forma de compartilhar a esperança envolve falar, envolve planejar, envolve viver, envolve transmitir e doar.
Ser anjo da esperança é ser um mensageiro que doa e materializa isso por meio de uma ajuda financeira. E essa ajuda financeira faz diferença, levando esperança para vidas reais, de pessoas reais, como a da Nilza, cuja história você vai acompanhar comigo neste momento. Meu nome é Nilza, eu moro na zona rural de Catu. Uma antena minha era parabólica. Aí a antena caiu, a antena do telefone em cima e quebrou, que era alta, um ferro. Aí eu cheguei e disse assim, eu vou comprar um Sky, que eu ouvi muito falar que era boa, a Sky. Aí quando eu tinha que fazer a cirurgia, aí eu tive tempo de ficar em casa. Aí um dia eu falei com minha filha, liga ali a televisão para mim, para eu ver o que essa Sky tem de bom para mim assistir. Eu não me deparei com um programa diferente que eu nunca tinha visto. Aí eu parei e fiquei assistindo. Mas quando terminou, se eu pudesse mandar o pastor voltar de novo, também depois desse dia eu não parei mais. Novo Tempo direto. Ia dormir já tarde, só no Novo Tempo. E era um canal que não só assistia, eu a família toda. Eu ficava aí dentro, mas estava assistindo. E eu fazendo as coisas assistindo. Quando eu saí do trabalho, eu ficava com o Novo Tempo direto na minha mente, os programas tudo na minha mente. E eu conversava com Deus lá na cozinha, porque lá eu ficava sozinha. Aí eu cheguei, foi logo quando eu assisti o programa a primeira vez, eu vi uma voz assim comigo, esse é o teu canal, essa é a tua igreja. E eu fiz o pedido a Deus para saber qual é a igreja que eu ia ficar. Aí eu lembrei na hora, eu disse, meu Deus, eu fiz o pedido a Deus, e Deus me respondeu. E eu não podia ajoelhar direito, me ajoelhei e agradeci a Deus por isso, porque era isso que eu queria. Passou quase 2 anos eu no Novo Tempo sem igreja. Eu disse, se está na palavra, é de Deus, não tem nada que ter dúvida. E aí, quando terminou os estudos, tomou estudo eu e meu filho, 2 filhos. Esse daí de 9 anos, ele se batizou junto comigo. E aí, quando terminou o estudo, ela ligou para o pastor Willemar e marcou tudo. E foi no domingo, 3 de junho de 2018. Nós se batizamos, eu e ele. E eu continuei no Novo Tempo e falando da Novo Tempo a todo mundo, falo até hoje. Às vezes os amigos dizem assim, ô Nilza, na televisão não tem nem gosto mais. Eu não assisti, tem sim, Deus tem um canal sim. A qual? Eu digo, Novo Tempo, me informa para todo mundo. É Novo Tempo, tem sim, Deus tem um canal na televisão. O que mais te chamou a atenção da história dessa nossa irmã Nilza lá em Catu, na Bahia? Eu vou falar para você o que me chama a atenção. É de que algumas presenças físicas não estão chegando, não estão presentes em muitas realidades. Não tinha um pastor perto, não tinha um missionário que bateu a porta da casa, não tinha uma igreja ao alcance dela. Como Deus a alcançou neste mundo tanto cheio de curvas, estradinhas e lugares distantes? Foi por um sinal que chegou até ela. Deus não a abandonou porque uma presença física de alguém foi impossível. Deus chega pelo meio que Ele escolheu chegar a mais lugares. Quando pensamos em web, rádio e TV, nós também estamos pensando na capilaridade do Evangelho. Por capilaridade eu digo chegar no pontinho, naquele cantinho, naquele caminho mais estreito, onde os canais que são grandes, as formas grandes de comunicação e estruturas físicas que não fazem curva, não chegam. Mas Deus vai chegar, sabe, como a água que vai encontrando o caminho, e TV é assim. Se não fosse pelo sinal da TV, qual história estaríamos contando? Certamente não seria da Nilza. E como que uma TV chega? Fazer TV, querida, fazer TV é muito caro. Fazer TV envolve muito esforço, envolve preparo técnico, não dá para achar alguém na rua e convidar ela para fazer TV. Todo mundo que está fazendo TV, que está fazendo rádio web aqui, é gente com alta capacidade técnica, gente que para de fazer outras coisas para fazer isso. É uma engenharia grande e que a gente não desiste de fazer porque é complexo. Muito pelo contrário, a gente acredita porque haverá recursos. E uma parte desses recursos é importante e você é importante por ter doado. O nosso WhatsApp para doação, caso você queira, e eu te chamo a querer,
fazer parte disso tudo, dessa história tão linda e tão grande, é 981766630. Com a sua doação, você faz chegar, você faz alcançar, você faz pessoas como a dona Nilza sorrir. E nós estamos falando de um cantinho num lugar, mas estamos falando também de todas as pessoas e todos os projetos. Se você acompanha a TV Novo Tempo, você sabe que nós não estamos falando só para um grupo, nós estamos falando só para uma faixa etária e nem de uma coisa só, nós estamos falando de uma maneira ampla. E está chegando aí o Anjos da Esperança, que fala direto e fala de empreendedores. E o Jota vai dizer para você o que tem de novidade, o que tem para você saber desse programa que também empolga. Assiste comigo. Olá para você que está acompanhando a nossa programação. Domingo é dia de Anjos da Esperança e Empreendedores e você vai acompanhar a festa de aniversário de 7 anos do programa Entre Família e conferir os últimos lançamentos do canal do YouTube do NT Kids. Domingo também é dia de Papo com o Presidente. Nesse episódio eu pergunto para o pastor Rafael Rossi como são escolhidas as cidades que vão receber a caravana Novo Tempo. Calma que ainda tem mais. Vamos entrevistar o Bruno Silva, corretor imobiliário e empresário. Ele traz orientações valiosas para você que está procurando o lugar ideal para abrir o seu negócio físico. Você vai conhecer também quais são os documentos e critérios de infraestrutura que são cruciais para escolher o ponto comercial perfeito. Já no Momento Sebrae, o convite é para você refletir se o seu empreendimento está realmente alinhado com o seu verdadeiro propósito. No fechamento, você já sabe, tem Palavra do Dia e o Cris Magalhães traz uma mensagem bíblica com foco no amor de Deus e na profundidade da cruz. Relembrando que Jesus não morreu apenas para melhorar a nossa vida na terra, mas sim para transformar o nosso coração e nos salvar. Então anota aí, temos um encontro marcado neste domingo, a partir das 11 da manhã, aqui na TV Novo Tempo. Até lá. Obrigado, JTX, por trazer para a gente essas informações aí desse programa tão legal, tão interessante e que está disponível também. Se você quiser assistir os outros episódios, está disponível no YouTube, o Anjos da Esperança Empreendedores. Mais coisas ali para a gente saber, se informar, participar. Ser empreendedor neste país é um imenso desafio, viver é um imenso desafio e isso é um desafio específico que muita gente tem enfrentado e Deus tem um plano para os empreendedores cristãos, aqueles que se entregam e vivem esses desafios também de participar dessa maneira tão dinâmica na vida, dentro daquilo que a palavra de Deus chamou para a gente em qualquer área da vida. Falando disso, há um amigo nosso, empreendedor do norte do país, que tem um empreendimento que é uma escolinha de futebol e que tem ali um compromisso com a pregação do Evangelho, tem um compromisso com Deus, tem seus desafios vividos pela fé e que lá no norte do país coloca uma história passo a passo, dado a dado, história por história, parte por parte, nas mãos de Deus. Isso tudo vira um testemunho de fé que você vai acompanhar comigo agora. Meu nome é Felipe e moro em Manaus. Bom, meu primeiro contato com a escola de futebol foi em 2018, quando eu iniciei minha graduação em Educação Física. A princípio, meu primeiro contato foi através de um trabalho da faculdade. O responsável pela escola era um outro professor que eu tinha conhecido no meu ensino fundamental. Então, como a professora solicitou um trabalho para a gente fazer, eu solicitei que a gente pudesse usar o espaço que ele estava ministrando aula na escola de futebol. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com o esporte. E no decorrer do ano, a gente acabou assumindo a administração geral da escola, devido ao professor não ter mais condições de manter a escola, então a gente acabou assumindo ela. Hoje, basicamente, eu sou responsável por tudo que envolve a escola, desde ministrar aula até a parte administrativa e financeira da escola. Eu acho que o maior desafio que a gente tem é a questão de, muitas vezes, a gente acaba passando por aquele período que toda empresa acaba passando, que é o período de baixa. E esse momento de dificuldade, muitas vezes as pessoas não conseguem se manter. Mas com organização e planejamento a gente consegue principalmente passar nesse período de turbulência financeira que acaba sendo onde acaba saindo aluno ou não acaba entrando. Então a gente precisa ter um planejamento a longo prazo para se manter nesse período que é mais desafiador. Bom, me tornei Anjo da Esperança através do programa Bíblia Fácil. Eu estava assistindo o tema do Apocalipse e como ele sempre ofereceu uma revista, eu solicitei aquela revista para me estudar um pouco mais do tema ao qual eu estava assistindo.
E eu recebi aquela revista totalmente grátis e com o passar do tempo eu demonstrei interesse também em me tornar anjo para beneficiar outras pessoas, assim como eu fui beneficiado através da revista que eu recebi totalmente grátis. Então isso me motivou a me tornar um anjo da esperança também para, de alguma forma, pregar o evangelho de forma indireta. Eu acredito que é uma forma da gente agradecer todas as bênçãos que Deus tem derramado na nossa vida. E esse pequeno gesto que a gente faz de compartilhar e de alguma forma contribuir para o avanço do evangelho é uma forma que a gente tem de dizer muito obrigado por Senhor me dar a oportunidade que de alguma forma o meu esforço humano está ajudando na pregação do evangelho que o Senhor de alguma forma tanto nos confiou. Então é uma forma de eu agradecer a Deus por tudo que Ele derrama de bênção na minha vida. Foi uma forma que eu encontrei para dizer muito obrigado por tudo. Eu falo que eu estou apenas administrando, Deus é o proprietário maior da minha escola, eu e Ele tem uma sociedade. Então, tudo que envolve questão financeira, programações, a gente sempre coloca a Deus em primeiro lugar para que as coisas possam sair certas. Como eu sou o administrador e ele é o proprietário principal, a gente deve sempre consultar quem está acima da gente, nesse caso que é Deus. Quanta coisa a gente pode aprender com a história do Felipe, né? Hoje a gente ainda luta com uma grande pulverização que se espalha por aí, de uma compreensão errada das que as pessoas têm sobre o nosso sucesso financeiro. Deus não disse que você, ao ser santo, significa necessariamente não ter nada à sua disposição. Não é isso. Algumas pessoas precisam se entregar o dinheiro todo porque ele se tornou um ídolo. E Deus chegou para uma pessoa, por exemplo, o jovem rico, e falou: me entrega seu ídolo, você não vai continuar vivendo com seu ídolo. Mas outras pessoas, elas têm um dom e são fundamentais dentro daquilo que eles compreendeu de sucesso financeiro para o avanço do evangelho. Erro é medir sucesso como um desenvolvimento em um item só da vida. Sucesso na vida sempre é integral. Ele é relacional, ele é material, ele é espiritual, ele é na saúde. Sucesso é ser bem-sucedido em todas as áreas da vida e sempre vinculado ao sucesso de outras pessoas. Você pode sim ser um empreendedor, você pode ter um sucesso também material, sabendo que tudo isso está dentro da ordem, da lei de Deus que planejou sua vida para que você aprendesse a viver com Ele e vivesse para sempre. Olha, eu quero te chamar a atenção para um outro assunto aqui no Anjos da Esperança. E esse assunto é, quando a gente fala de sucesso, de tesouro, do nosso tesouro aqui, que são as nossas crianças. E você agora vai assistir uma matéria, não é agora não, né? Vai ser no próximo bloco, você vai assistir uma matéria sobre um talentoso que trabalha aqui com a gente, que faz as ilustrações dos Anjinhos da Esperança, e são muito legais, são geniais, são muito bem feitas, dentro daquilo que a gente pensa ser o desenvolvimento para essas crianças. Olha só, você vai assistir no próximo bloco, mas antes disso, aqui no nosso coração, seja um doador. Participe disso tudo. Não deixe que esse programa seja um programa que fale do testemunho de outras pessoas. Assista o programa sabendo que você faz parte disso. Não é legal ficar falando de Anjos da Esperança e eu falo com você como se fosse outro. Seja um anjo também, seja um doador. Faça uma oração, faça um compromisso com Jesus. Comece doando aquilo que está à sua mão, mas doe, participe. Daqui a pouco a gente conversa mais. Vamos para o intervalo e a gente já volta. De volta aqui no programa Anjos da Esperança e cumprindo a promessa, a nossa repórter Luciana Ferreira foi conversar com um ilustrador nosso, muito querido e talentoso, o Godoy. Sim, ele que faz as ilustrações da revista Anjinhos. Aliás, você sabia que esse projeto, Anjinhos da Esperança, já está na adolescência. Em plena adolescência, tem 15 anos de existência. Falar de longevidade quando a gente pensa em projetos de missão é falar de um sucesso absoluto. Sim, 15 anos é porque já bateu muita tempestade, foram muitos ventos, atravessou muitos desertos para que isso acontecesse. Falar de aniversário aqui é sempre falar de uma história de sucesso e de superação. E cada dia que passa a gente sonha mais. E nessa matéria ela vai trazer para você as novidades que vem por aí. Tem coisa boa chegando aí, tem um mês especial chegando e você participa disso tudo.
Acompanha comigo, é com você, Luciana. Olá para você que está no estúdio. Oi, com carinho para o nosso amigo, a nossa amiga que está acompanhando o programa Anjos da Esperança. Sabe que a garotada, as crianças que são anjinhos da esperança, ficam aguardando ansiosos o quê? O momento que chega a revistinha em casa. E é claro, tem novidade, mês de julho vem chegando e nós estamos aqui com ele, o Diogo Godoy, desenhista da Aninha, né, de todo esse material, para trazer um pouquinho para a gente das novidades. E Diogo, muito obrigada por conversar com a gente e nos diz qual vai ser o tema desse próximo mês aí da revistinha. Então, a revista do Anjinhos, ela chega agora em julho, né? E ela vai trazer um tema esperança, né? A gente trabalha a cada 3 meses uma temática diferente e agora, esse próximo trimestre, agora a gente vai entrar com esse tema de esperança. É um tema que tem tudo a ver com a Novo Tempo, a Voz da Esperança, o Canal da Esperança, rádio e TV. Mas por que esse tema foi escolhido, Diogo, para ser trabalhado com as crianças? A gente trabalhou alguns temas durante o ano, porque a gente vem naquela temática também dos 15 anos do Anjinhos. Então, a gente estipulou temas que agregam, né, ao nosso projeto, para que as crianças possam trabalhar em casa esses sentimentos, essas emoções, e também para colocar no coração das crianças que elas também elas devem ser anjinhos aonde elas estiverem, né? Então, elas levando o amor ao próximo, que foi a edição da última revista, e a próxima agora que vai falar de esperança, que elas levem essa esperança para onde elas forem, né? Agora, Diogo, mostra aqui a revistinha. Vou pedir para o Zeca mostrar aqui, ó, você levanta um pouquinho. Essa revista é toda colorida, é toda desenhada. E uma curiosidade que, com certeza, não só eu tenho, Diogo, mas o pessoal que está em casa também, como é que é o processo criativo para ilustrar essa revista e para pensar as atividades? Porque são atividades específicas para as crianças, né, para a idade delas. Sim, a gente tem um grupo de pedagogas, né, que a gente faz a elaboração das atividades da revista. Dentro da revista agora, a gente tem sessões que são os produtos que a gente tem na Rede Novo Tempo. Então, a gente tem o espaço do Bom de Bíblia, a gente tem o espaço do Vida e Saúde, a gente tem o espaço do Superlupa, que são atividades que a Aninha participa, e ela acaba divulgando esses programas com atividades para a criança fazer em casa, junto com os pais, material para recortar e montar. Então, a gente tem bastante coisa aqui dentro da revista para as crianças poderem usar em casa e para os pais também aproveitarem esse momento com elas. Maravilha, Diogo, muito obrigada. Eu tenho certeza que mostrando esse material, a criançada já está em casa, assim, aguardando, esperando o momento de receber a revistinha em casa. E se você, papai e mamãe, quer conhecer mais desse projeto, vai aparecer aqui embaixo o nosso WhatsApp, você pode mandar uma mensagem, inscrever o seu filho, a sua filha no Anjinhos da Esperança. Eu volto para o estúdio. Valeu, Luciana, muito obrigado, Diogo, também, por esse trabalho tão bonito e tão especial. E é importante a gente pensar em como as novas gerações crescem, como nossos filhos, nossos netos, o que a gente deixa de verdade para trás conforme a estrada da vida vai avançando para a gente. Querer que um filho seja uma boa pessoa é também querer construir no coração dele como é que ele se relaciona com as outras pessoas. Uma boa pessoa que é uma boa pessoa só para si não é uma boa pessoa. Pare e pense comigo, a gente não precisa que as pessoas sejam contra a gente para que o mundo fique horrível. Elas só precisam ser a favor delas mesmas. E aí a gente se justifica nessa própria maldade. Quando a gente fala de anjinhos da esperança, nós estamos falando de pessoas que não são boas só para si. Elas são boas para outras, para que os sonhos dela não se tornem pesadelos de outros. Ser anjinho não é de uma quantidade. Ninguém está esperando que uma soma de anjinhos dê um volume financeiro extraordinário. Mas a gente fala de um volume de amor extraordinário quando um hábito é reconstruído. Isso é muito bom. Pense nisso, se você tem a oportunidade, cadastre seu filho, cadastre seu neto, espalhe essa notícia, porque é uma notícia muito boa e nós estamos falando de futuro. Fala com a gente aí, ó, se você tem dúvidas e quer conversar ou se já tem uma decisão, mas de qualquer forma, nosso WhatsApp é 981766630. A gente está aqui na maior alegria de te receber para a gente conversar junto e pensar junto esse projeto, te convidar, te informar e sabermos que juntos estamos espalhando esperança, somos todos anjos da esperança. Tem aniversário, não tem? Mês de julho esse mês tem gente aí comemorando, celebrando, falando para Deus muito obrigado por mais um ano de vida. E é o momento dos aniversariantes. Roda a vinheta.
Feliz aniversário para você. Essa semana temos aniversariantes, tem gente que feliz. Se não está feliz, deveria estar feliz, viu? Mais um ano de vida. E eu vou sortear aqui para poder ter a alegria de falar seu nome, mas vamos combinar alguma coisa. Se tiver o nome de um anjinho, eu falo só o primeiro nome, tá? Aí eu falo o nome inteiro daquele que cadastrou. E já começando, mandando um feliz aniversário para Salvador da Bahia, para Maria Carlos da Silva Torres. Deus te abençoe, feliz aniversário, que seja um momento muito feliz de fato na sua vida, com a bênção de Deus para mais um ano de vida aí, ó. E para você, Regina Maria Almeida, de Belo Horizonte, Deus abençoe, feliz aniversário. Tem também feliz aniversário lá para Cariacica, no Espírito Santo, quem é? É para o Edson Rodrigues dos Santos. Sucesso para você, que esse ano seja vivido agora com mais bênçãos do céu também. Tem feliz aniversário para Kátia Beatriz Maia, de Uberaba, Minas Gerais. Uma salva de palmas para você, que esses momentos de celebração sejam vividos com muita alegria, com muita satisfação. Mais um para Salvador, tá bombando Salvador aqui. Gildete Carvalho Xavier. Meus parabéns, Deus abençoe, que receba abraços de pessoas amadas. Vou puxar aqui do fundo para ver se sai gente do Sudeste aqui, ó. Não está saindo ninguém do Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná. Só porque eu falei. Maria Regina Trindade da Silva, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Feliz aniversário para você, Maria Regina. E agora que estava embaixo, veio para cima. Quero sortear um anjinho. Esse aqui é de Arapongas. Vocês colocaram o sul tudo embaixo, hein, produção? Lídia de Amorim de Souza. Feliz aniversário para você, que é de Arapongas. E agora mais um, que é... Quem? Doraci Vieira Tolentino, Montes Claros de Goiás. Deus abençoe, feliz aniversário, que você seja abraçado, sinta abraçado por quem você ama, sabendo que Deus ama você também, nosso querido anjo da esperança. Nós estamos terminando o programa, aqui eu me despeço de você, falando para você, fique com a gente, fique na nossa programação, participe assistindo, mandando seus comentários, suas sugestões e sua doação. Seja anjo, seja novo tempo, faça parte de algo maior do que você, para que você sinta a alegria do propósito. Eu estou te esperando aqui para conversar com você pelo WhatsApp, você sabe, eu vou repetir o número 981766630. Nessa despedida eu faço votos para que Deus abençoe profundamente a sua vida e você seja um canal de bênçãos também. Tchau, até mais.